Acalentei a esperança de vir a conseguir uma maior compreensão do sofrimento de cada um e, como tal, integrar-me mais plenamente nas suas queixas. Excelentíssima assessora da Direção Clínica e Representação do Conselho de Administração do CHUC, excelentíssimo representante do diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, excelentíssimo diretor da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, excelentíssimo representante do bastonário da Ordem dos Médicos, excelentíssimos representantes das ordens profissionais, sociedades, outras instituições que aqui estão presentes, caros convidados. No meu plano de ação para o Serviço de Psiquiatria, apresentado no momento da candidatura ao lugar que hoje ocupo, referia que se assistia a uma estagnação da formação de profissionais, pelo que havia necessidade de dinamizar a educação, nomeadamente com a organização de conferências que possibilitassem a formação dos diferentes profissionais da saúde mental. Em 1993, tive o meu primeiro contacto com o Serviço de Psiquiatria e pude constatar a existência de um reduzido corpo clínico, mas onde existia um espírito de partilha crítica do conhecimento e na partilha de experiência que era enriquecedoras para jovens eternos que aí chegavam. A todos esses profissionais, o meu agradecimento pessoal por me terem contribuído para o meu desenvolvimento como profissional. Desde a primeira hora, a figura do seu diretor se fazia sentir pelo espírito clínico e científico, onde não era esquecida a investigação, promovendo-a na procura de um melhor conhecimento da realidade portuguesa, incentivando os seus colaboradores nesse objetivo e, como ainda há pouco o professor Relvas me dizia e lembrava, criando o espírito científico da análise dos dados que até então era um bocadinho esquecida. Senti a existência de uma abertura na criação de oportunidades de diferenciação que fizeram com que o Serviço de Psiquiatria do ZUC fosse reconhecido cientificamente em Portugal como um polo de excelência. Muitos dos seus colaboradores passaram a estar presentes como convidados nas diversas reuniões científicas realizadas no nosso país. São igualmente célebres as conferências Elísio de Moura, organizadas pelo Serviço, onde um prestigiado clínico cientista proferia uma palestra que ilustrava a importância desse tema na sua obra. Consideramos importante manter esse legado que o professor Vasserra nos deixou e que nos últimos anos foi sendo esquecido, mas a elas voltaremos em breve. Sendo esta casa um lugar que, para além da clínica, se pretende motor de educação, sobretudo os mais jovens, consideramos que faltava um espaço onde fosse divulgada a obra de um conjunto de vultos nacionais e internacionais importantes no desenvolvimento da saúde mental. Decidimos assim criar as conferências Adriano Vasserra, onde se homenageia o nome do psiquiatra que durante 37 anos dirigiu o Serviço de Psiquiatria e soube granjear o respeito da classe da psiquiatria e psicologia do nosso país, que contribuiu decisivamente para a modernização da psiquiatria em Coimbra e se revelou uma das figuras proeminentes da psiquiatria em Portugal. A sua personalidade e obra, amplamente conhecida a todos, dispensa mais considerações. Pretendemos que estas conferências tenham um caráter regular, com o contributo de alguns ilustres profissionais portugueses da psiquiatria e psicologia, que apresentarão a sua leitura crítica da obra de cada um dos autores que englobamos dos grandes pensadores, pela relevância que cada um teve no desenvolvimento desta área científica. Não posso deixar de agradecer a presença hoje aqui, nesta primeira conferência, Adriano Vasserra, da representação do Conselho de Administração, que mostra mais uma vez o empenho e a disponibilidade para o desenvolvimento desta área no nosso centro hospitalar. Ao representante do diretor da Faculdade de Medicina, professor Américo Figueiredo, e ao diretor da Faculdade de Psicologia, professor António Gomes Ferreira, que honram a memória do professor Vasserra, que dedicou muita da sua energia em ambas as escolas, nomeadamente na Faculdade de Psicologia, tendo sido um dos dinamizadores
direi mais, um dos fundadores do curso de Psicologia. Ao representante do bastonário da Ordem dos Médicos e também representante do Presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, referindo que o professor Vaz Serra teve também um importante contributo, tendo sido o primeiro Presidente do Colégio de Psiquiatria, bem como Presidente da Assembleia Regional. A Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, que também aqui se fez representar pelo professor Joaquim Cerejeira, em que ele também foi Presidente. Um agradecimento especial a todos que quiseram vir participar nesta conferência e, em particular, permitam destacar o professor Carlos Brás Saraiva, que desde o primeiro momento se disponibilizou para aqui estar presente e ser o orador desta sessão. Não quero deixar também agradecer, no fundo, à família do professor Vaz Serra e, sobretudo, nelas, quero corporalizar o meu agradecimento ao professor Vaz Serra, que foi um dos meus principais mentores na psiquiatria e que muito me ensinou no que diz respeito aos mais desfavorecidos e também na necessidade do respeito aos princípios éticos da relação médico-doente, essencial em todas as disciplinas médicas e para a qual a psiquiatria lhe deu importância acrescida. Também aqui o professor Vaz Serra e o serviço foram pioneiros com a criação das jornadas da relação médico-doente, que foram as primeiras reuniões científicas a que assisti. Qualquer serviço só terá futuro se souber respeitar o seu passado. O que estamos hoje aqui a fazer é precisamente recordar a importância da história do passado, agradecer a todos os que nos precederam e, em particular, ao professor Vaz Serra. Permitam-me afirmar, neste momento, que o CRI de Psiquiatria está a procurar dotar as suas instalações com melhores condições das que existiam até ao presente momento. Desde a primeira hora em que assumi funções, encontrei junto do anterior CA, em que está aqui presente o professor Regateiro, e no presente Conselho de Administração, o apoio às propostas que formulamos e que neste momento estão em fase de organização o lançamento do concurso de adjudicação. Ainda no presente, um pequeno reparo. Assistimos nos últimos anos a uma redução significativa dos profissionais, nomeadamente o seu corpo médico, que não tem sido suprido com a admissão de novos técnicos. No último ano, saíram 4 médicos especialistas e só vai entrar 1. Este facto pode conduzir às dificuldades em cumprir com as responsabilidades assistenciais que temos vindo a desenvolver junto às nossas populações. Aproveito esta oportunidade para sensibilizar mais uma vez o CA para este risco que urge solucionar, sensibilizando a tutela para o estrangulamento a que estamos a assistir. A todos, o meu muito obrigado por aqui estarem e poderem, desta forma, homenagear um diretor de serviço por 37 anos. Obrigado a todos. Excelentíssimos senhores representantes do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, também da Faculdade de Medicina, da Faculdade de Psicologia, da Ordem dos Médicos, excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Psiquiatria do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, excelentíssimos convidados, prezados familiares e amigos do professor Adriano Vaz Serra, prezados colegas, senhores enfermeiros e demais profissionais de saúde, minhas senhoras e meus senhores. Permitam, antes de mais, que vos saúde e vos cumprimente cordialmente pela vossa presença nesta excelente e muito justa iniciativa de 18 de setembro de 2020, sessão inaugural do ciclo Os Pensadores da Psiquiatria. Um agradecimento é devido pelo convite para proferir esta intervenção sobre um académico e um clínico tão ilustre, o professor Dr. Adriano Vaz Serra. Trata-se de uma sentida honra, mas simultaneamente a convicção de uma enorme responsabilidade de, no ensaio de síntese, não só tentar prescrutar o pensamento, mas também relembrar alguns aspectos do trajeto científico do nosso saudoso mestre, falecido em Coimbra em 2 de junho de 2019, contava 79 anos de idade. Com raízes nas terras graníticas beirãs,
que tonificam o corpo e o espírito, educado e instruído na luz Atenas, a existência de fortes modelos médicos e científicos na família estimularam o jovem Adriano Vaz Serra a enveredar pelos caminhos da medicina e, posteriormente, pelos domínios da psiquiatria, da psicologia e suas fronteiras. O percurso escolar pautou-se sempre pela excelência de elevadas classificações e rápida progressão na carreira. Licenciatura em 1964, doutoramento em 1972, direção do serviço em 1973, professor extraordinário em 1974, professor catedrático em 1979 e a jubilação em 2010. Adriano Vaz Serra nasceu em Coimbra aos 12 de fevereiro de 1940, quase 6 meses após o início oficial da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a invasão da Polónia, embora o exército de Hitler, como sabemos, já tivesse invadido a região dos Sudetas na Checoslováquia. Curiosamente, Sigmund Freud havia falecido um ano antes, em 1939, em Londres, na sua casa de Hampstead, local de refúgio devido a ameaças e perseguição nazi, casa da qual usufruiu apenas um ano. Recorde-se, um neurologista que se tornaria num dos mais afamados psicanalistas do século XX, de elevada carreira intelectual e autor fecundo como A Interpretação dos Sonhos, que para muitos estudiosos é uma das obras geniais publicadas até hoje. Contudo, é a segunda geração psicanalítica, com os seus trabalhos de maior relevo, celebrizada por Melanie Klein ou Karl Menninger, apenas para citar 2 exemplos de nomeada dos anos 30 e 40, que coincide com os primeiros passos de infância de Adriano Vaz Serra. Não seriam, todavia, estas correntes psicodinâmicas que o iriam influenciar sobremaneira, apesar de aqui além surgirem reminiscências, como um texto sobre a rejeição e o desejo quase secreto de escrever um livro sobre neuroses, mais tarde reorientado para a denominação stress, apropriada à contemporaneidade e catalisadora de vários escritos. Voltando à Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, de modo a um melhor enquadramento global e facilitar a linha condutora deste texto, parece admissível a percepção de uma certa pulverização das escolas psicodinâmicas, perdida fisicamente a sua grande referência patriarcal, Freud. Anteriormente, aqui num breve piscar de olhos histórico, à escola francesa de alienistas, com o seu apogeu no século XIX e primórdios do século XX, exemplificada em Jean-Martin Charcot, na Salpêtrière, em Paris, seguira-se a famosa escola alemã, mais polarizada em Heidelberg, através de eminentes protagonistas como Emil Kraepelin, reputado tratadista, que aliás visitaria Portugal pouco tempo depois da implantação da República. Esta poderosa atração germanófila levaria alguns grandes vultos da psiquiatria portuguesa à Alemanha, como Sobralcide, em 1913, um psiquiatra psicopatologista, natural de Lamego, e Barahona Fernandes, em 1936, um psiquiatra filósofo, natural de Vinhais. Porém, o destino do jovem psiquiatra conimbricense seria outro. Londres, Hospital de St. Thomas, bem no centro desta capital, ainda que tenha também observado pacientes no Hospital Real de Waterloo e no Hospital de Belmont, de modo a prefazer a mostra da investigação do seu trabalho de campo relativa à sua dissertação de doutoramento. De facto, a Escola Inglesa de Psiquiatria emergira no pós-guerra como um farol clínico de excelência. Bastará recordar William Sargent, William Meyer Gross, Elliot Slater ou Martin Roth, estes 3 últimos autores da reconhecida obra Clinical Psychiatry dos finais dos anos 60, tal como, do outro lado do Atlântico, paulatinamente, a escola americana de psiquiatria se começaria a impor como a principal locomotiva científica dos modelos neurobiológicos e das neurociências em geral. Décadas antes, a experiência clássica e muito divulgada de John Watson e Rosalie Rayner, da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos da América, da transformação de estímulos neutros em estímulos aversivos, revelou-se uma autêntica fábrica do medo para o bebê Albert, de 11 meses. Na verdade, estávamos perante a invenção no laboratório
de um paciente fóbico que relançaria a escola behaviorista clássica, melhor dizendo, despertaria os inícios pavlovianos na Rússia dos czares de experiências em animais. Repescados conceitos diversos como reflexos condicionados, generalizações de estímulos e reforços, aí estava na comunidade científica em força uma corrente comportamental onde investigadores como Burroughs Skinner, nas suas caixas de ratinhos, ou Albert Bandura, na teoria da aprendizagem social, se destacariam, entre outros. Noutra perspectiva, já nos anos 60, de foco virado para a personalidade, esse construto misto psicobiológico de temperamento e caráter, despontariam em Londres os trabalhos dos alemães Hans Eysenck e Sibyl Eysenck, sobre neuroticismo e extroversão, provavelmente também decantados de Carl Jung e da psicanálise, e também de Julian Rotter, através dos conceitos de internalidade versus externalidade quanto ao locus de controlo. Isto é, um predomínio do que o indivíduo pensa ser capaz de controlar, em oposição ao que crê depender apenas da sorte ou do destino. Todos estes trabalhos parecem ter tido um efeito impactante em Adriano Vaz Serra, como se revelariam claramente mais tarde na inspiração para a construção de instrumentos psicométricos, quer sobre o autoconceito, o coping ou a vulnerabilidade ao stress. Entretanto, nos Estados Unidos da América, surgiriam a partir da década de 60 os trabalhos de Aaron Beck, um psiquiatra cognitivista multifacetado, muito caro a Adriano Vaz Serra, que tiveram o mérito, entre outros aspectos, da elaboração de um inventário de mensuração de sintomatologia depressiva que se tornaria uma ferramenta muito útil para a investigação, o Beck Depression Inventory. E isto era não só válido para a prática clínica, mas também para ensaios com psicofármacos e respectivas comparações. Na verdade, a caricatura mordaz do choque elétrico versus cubo de queijo no rato de laboratório, ou da bastonada do pingalim versus cubo de açúcar no cavalo de obstáculos, extrapolado para os humanos, como em Martin Seligman no Learned Helplessness e suas experiências no animal, desenvolveu-se um enriquecimento da esfera cognitiva. Importavam, portanto, agora, os esquemas mentais, as cognições e as suas eventuais distorções, como inferências arbitrárias, abstrações seletivas, pensamento dicotómico e, globalmente, todo o universo dos pensamentos automáticos negativos. Adriano Vaz Serra cedo abraçou estas conceptualizações, posicionando-se à frente do behaviorismo de outrora e estando tal bem patente em diversos trabalhos. Ou seja, apesar de médico psiquiatra a trabalhar na capital inglesa com John Pollitt, um ilustre orientador clínico que havia postulado as depressões tipo J, justified, e as depressões tipo S, somatic, e sendo, como sempre, de veras estimulante o estudo das doenças do humor para Adriano Vaz Serra, este não perderia de vista a relevância do pensar, do sentir, tanto quanto o agir. Como escreveu, e passo a citar, acalentei a esperança de vir a conseguir uma maior compreensão do sofrimento de cada um e, como tal, integrar-me mais plenamente nas suas queixas. Fim de citação. Este ponto será de valorizar para a compreensão humanista do nosso mestre, conforme explanaremos adiante. Temos, portanto, um investigador português em Londres, no dialbar da década de 70, entusiasmado a estudar a depressão, uma das patologias complexas da psiquiatria e as suas relações com a personalidade. Logo à partida, pelas dificuldades conceptuais e seus limites, bem visível tanto na nosologia como na nosografia. Associadamente, pelos parcos recursos terapêuticos ao tempo, numa visão de conjunto que convirá a referir, até porque estamos a falar de pessoas doentes. Recorde-se ser uma época em que o primeiro antidepressivo, considerado eficaz, havia sido descoberto 15 anos antes, em imipramina, apresentado em Viena numa sala com menos de 10 assistentes. A título de curiosidade, a fluoxetina, o famosíssimo Prozac, só seria lançado no mercado na década de 80. Ansiolíticos do tipo das benzodiazepinas já havia algumas disponíveis no arsenal terapêutico, como o clordiazepóxido e o diazepam, tal como escassos neuroléticos exemplificados na cloropromazina e no haloperidol. O estágio em Londres, após o serviço militar em Nampula, Moçambique, viria a tornar-se um período de abertura ao mundo e de valorização pessoal como parte de uma cultura científica
conducente à sua tese de doutoramento, onde a clínica depressiva e a estatística se entrecruzariam. Entre outros instrumentos, utilizaria uma base sociodemográfica, o Beck Depression Inventory, o Maudsley Personality Inventory e as matrizes progressivas de Raven. Para além de outras conclusões, os constituintes do quadro clínico revelariam que o designado desvio funcional depressivo se mostrou com maior isenção em qualquer processo de análise em relação às dimensões da personalidade. A edição em livro de 378 páginas seria composta e impressa na Gráfica de Coimbra, fortalecendo uma duradoura amizade com o padre Valentim Marques. Não deixará de ser um pormenor curioso que nas suas 262 referências bibliográficas da sua tese de doutoramento, apenas 4 portugueses são mencionados. Barahona Fernandes, Fernandes da Fonseca, Pedro Polónio e Adriano Vaz Serra, reportando-se a um trabalho seu sobre suicídio publicado na revista Coimbra Médica em 1971. 3 anos depois, o British Journal of Psychiatry publicaria uma súmula da sua dissertação num artigo de coautoria com o seu estimado orientador. Então, de regresso a Portugal e à sua cidade de Coimbra, no início da década de 70, doutorado com a tese A Influência da Personalidade no quadro clínico depressivo, contribuição para o estudo de elementos patoplásticos da psicologia, 1972, dedicada a seus pais e aos professores Nunes Vicente e John Pollitt, assume a regência da cadeira de Psiquiatria e a direção do Serviço de Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra, instalado num dos blocos de celas, por vezes apelidado de forma menor de pavilhão, num edifício carregado de história e de histórias, hoje tristemente encerrado. O pendor comportamental manifestar-se evidente, mas não dogmático, incapaz de espartilhar outros modelos. De espírito mobilizador e diligente, contribuiu também para a vinda à Coimbra do psicólogo Victor Mayer, na década de 70, para conferências e oficinas de trabalho de orientação cognitivo-comportamental. Referimos-nos a um investigador britânico com reconhecidos dotes pedagógicos em perturbações obsessivo-compulsivas, muito apreciado pelos seus pares e ainda hoje lembrado pelos colegas que com ele conviveram. Os conhecimentos científicos de Adriano Vaz Serra eram sólidos, respaldados por intenso trabalho e bibliografia apropriada num tempo de pesquisas difíceis, em raras bibliotecas de acervo robusto e sem internet. Muitos de nós beneficiámos das suas curiosas fichas de matéria, manuscritas com a sua letra pequenina, certamente oriundas dos tempos londrinos, cujos tópicos consultava e lia alto e bom som, de pé, em sessões noturnas muito concorridas, num auditório do Bloco de Celas, nos finais dos anos 70, onde hoje está a Ortopedia A. Os alunos recordá-lo-ão como um professor elegante, aprumado, meticuloso, de capacidade de exposição clara, por vezes acompanhada de um toque de humor britânico, com histórias clínicas que até poderiam fazer sorrir pela excentricidade de algumas das situações. Professor pragmático, não se coibia do uso de aforismos, metáforas ou alegorias, frequentemente evocava o psiquiatra austríaco sobrevivente dos campos de concentração, Viktor Frankl, autor do notável livro O Homem em Busca de um Sentido. Os rochedos só se vêem quando a maré está baixa. Uma figura simples, mas valiosa para o entendimento do modelo stress de Yates, profusamente citado na literatura, e para as teorias do trauma. A miúde, ainda nesta linha de pensamento, também abordava usualmente a dicotomia fatores predisponentes versus fatores precipitantes e a sua relevância para o compreender e explicar em saúde mental. A nível das doenças do humor, usava as denominações depressão neurótica e depressão endógena nos seus diagnósticos, tal como a escola suíço-alemã de Paul Kiols dos anos 70. Aliás, autor que cita na sua fonte bibliográfica da dissertação. Adriano Vaz Serra era um professor afável e solícito na ajuda ao esclarecimento de dúvidas ou orientações de trabalhos. Nas décadas de 70 e 80, eram muito úteis as suas máquinas de calcular, embriões dos computadores pessoais que estavam a florescer. Dessa boa vontade,
Muitos de nós nos socorremos em serões de trabalho, em tempos de cooperação, respeito e lealdade. Um clima saudável. Pelo trabalho, pela competência, pela qualidade dos recursos humanos, o Serviço de Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra rapidamente se alcandurou a uma escola de renome, de formação de quadros dos campos da psiquiatria e ainda da psicologia clínica e da enfermagem por acordos de protocolos. O bom nome do serviço atraiu, inclusive, médicos de diferentes nacionalidades. À atividade clínica normal se associariam os novos métodos de investigação, quer pela introdução da análise estatística, quer pela aquisição de diversos tipos de equipamento neurofisiológico. Relembramos o entusiasmo pelas novidades dos programas informáticos de estatística e o fascínio pela análise fatorial. Tratou-se de um avanço de que todos beneficiariam. Quando olhamos à nossa volta, é um facto que domina o Algarve, da Madeira aos Açores, encontramos colegas psiquiatras que passaram por Coimbra e aqui fizeram o seu tirocínio de aprendizagem e disso falam com uma certa nostalgia e reconhecimento. Do ponto de vista académico, as especificidades do serviço e o exemplo do seu timoneiro trouxeram inspirações para o desenvolvimento de dissertações de mestrado e doutoramento que valorizariam não só o serviço, mas também a Universidade de Coimbra, e estando aqui presentes alguns desses protagonistas. A fundação da revista Psiquiatria Clínica, na década de 70, através de um vigoroso empenho pessoal, sendo Adriano Vaz Serra diretor, editor e proprietário, tornar-se-ia um baluarte da literatura psiquiátrica portuguesa durante mais de 30 anos, ficando para a história da psiquiatria como uma das raras publicações disponíveis para os autores nacionais. Muitos trabalhos de relevo da psiquiatria portuguesa do último quartel do século XX e dos primórdios do século XXI encontram-se indelevelmente impressos nas suas páginas, nesse período dourado da psiquiatria nacional. Um aspecto pouco conhecido, mas que logo denotaria a sua generosidade, foi o apoio clínico dado à Colónia Agrícola de Arnes, SOR, no final da década de 70, através da contribuição voluntária do Corpo Médico da Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra, numa escala rotativa em espírito de equipa. Na verdade, por essa altura, havia o risco desses doentes crónicos e institucionalizados ficarem sem os devidos cuidados médicos assistenciais. Noutro ângulo, Adriano Vaz Serra demonstraria ser um líder tolerante, cordato e conciliador. Os exemplos são muitos. Focaríamos apenas alguns que nos saltam logo à memória. A abertura aos jovens especialistas para se dedicarem a subespecialidades de maior gratificação, como a sexologia, a prevenção do suicídio, a psicossomática ou a gerontopsiquiatria, o franquear da sua biblioteca pessoal para pesquisas bibliográficas, a disponibilização a título gracioso das suas escalas a investigadores de diferentes áreas do conhecimento, para além da sua flexibilidade inteligente em relativizar e desculpar pequenas falhas no serviço. Um coração gigante. Afinal, um outro aspecto do caráter bem reconhecido, principalmente pelos seus colaboradores mais próximos, médicos, enfermeiros, secretários, psicólogos, assistentes sociais, auxiliares. Ao lidar com algumas das naturais tensões do serviço, próprias de dinâmicas de subgrupos, exibia bom senso e um saber de gestão de equilíbrios. Como médico, era conhecida a dedicação às almas aflitas dos seus doentes, no seu mistério, como tantas vezes ouvimos falar, sempre disponível para os atender pessoal ou telefonicamente. Esta assunção de pessoa empática pôde também constatar-se claramente na decisão de colocar no frontispício da entrada do serviço em celas uma placa com os dizeres Clínica Psiquiátrica. Ou seja, há quase meio século, já como protagonista de primeira linha no combate contra o estigma e o preconceito social em relação aos doentes mentais, que não teriam que habitar manicômios ou outros hospícios de alienados. Eles são doentes como todos os outros e deverão ser tratados com respeito e dignidade, integrados em cuidados gerais assistenciais, segundo o clássico modelo biopsicossocial da Organização Mundial de Saúde, precisamente uma conquista civilizacional dos anos 70. Era surpreendente, inovadora e temerária para muitos
a capacidade da manutenção do serviço de psiquiatria no regime de porta aberta, em enfermarias sem porteiro. De certa forma, isso espelhava o que todos pensávamos e sentíamos. Um hospital psiquiátrico não é uma espécie de prisão. E, por fim, ficávamos reconfortados de que tal decisão estava correta quando ouvíamos os testemunhos dos doentes e da generalidade dos familiares. A seguir ao 25 de abril de 1964, veio ao de cima um halo de pacificação e concórdia, numa época em que se respirava liberdade e esperança, num mundo mais justo. Acolhendo na docência da disciplina de psiquiatria, como assistente, um dos mais ilustres colegas que tinha sido vítima da polícia política de outrora e dos tribunais plenários. São estes gestos, em certos momentos críticos da vida, que revelam a fibra e a probidade dos homens. Recordamos ainda, dentro da linha da solidariedade e da compaixão, por exemplo, nos anos 80, o seu apoio ao arranque do telefone SOS de Coimbra, inspirado nos samaritanos londrinos, do padre Chadvará, a colaboração quer com a Caritas Diocesana, em conferências na região centro, quer com as Irmãs Hospitaleiras, bem como ainda outras iniciativas de cariz cívico e social. Compreender-se-á que não era nada fácil, nas décadas de 70 e 80, a abordagem em público de assuntos tabu, como o suicídio ou a sexualidade, por vezes perante um auditório muito conservador. Nós próprios, o novato, sentimos essa inquietação quando, para uma mesa redonda, nos solicitaram há 40 anos uma intervenção sobre a pornografia e os seus efeitos psicológicos na cidade da Guarda, com perguntas por escrito no final para todo o painel onde se encontrava Adriano Vaz Serra. Que sessão inesquecível. Continuando esta viagem cronológica, em meados da década de 80, Adriano Vaz Serra confrontou-se com a velha e acesa discussão sobre se os doentes psiquiátricos deveriam incorporar o novo Hospital Universitário de Coimbra que se estava a construir. A visão arcaica até aos anos 40, e reparem que em 1944 ainda saiu o decreto que previa a instalação em celas do manicômio de Sena, portanto, na altura da Segunda Guerra Mundial. Portanto, dizia eu que o lugar dos doentes psiquiátricos, segundo alguns, deveria ser em unidades afastadas dos centros urbanos, por resquícios e influências do modelo asilar do século XIX e o receio de potencial perigosidade dos chamados loucos, prevaleceu a sua determinação e modernidade, apoiado-se em tibiezas por colegas e enfermeiros de pensamento arejado. Então, em meados dos anos 80, o Serviço de Psiquiatria dos Hospitais da Universidade de Coimbra ocuparia parte do resto de chão do popularmente designado Hospital Novo, ainda que a Enfermaria de Psiquiatria Mulheres tenha permanecido em celas. Ou seja, o serviço ficou tragicamente dividido. Isto é, uma semivitória para o tempo. Mas disso Adriano Vaz Serra falaria com mágoa. Lamentavelmente, o poder instituído, desajustado por horizontes limitados, não concedeu mais espaço para as necessidades da psiquiatria contemporânea. Convirá esclarecer por essa altura, os centros de saúde mental ainda não tinham sido extintos, o que só ocorreria na década de 90, sendo o Ministro da Saúde ao tempo Arlindo de Carvalho, mas as resistências à mudança eram muito fortes, como aliás se verificaria noutros hospitais. Tal apontamento serve aqui apenas para se compreender quão imperativa e sustentada teve que ser a argumentação para a conquista do que, a nível da Organização Mundial de Saúde, há muito que era óbvio. Os doentes psiquiátricos são como todos os outros e devem estar integrados em hospitais gerais. A este propósito, há um episódio pouco conhecido, mas que merece uma breve nota. Numa das visitas a Coimbra, de uma comitiva de psiquiatras ligados à Organização Mundial de Saúde, num périplo pelo país, e a dizer inspeção, alguém perguntou, espantosamente, onde estavam as celas dos doentes. Porque há o bloco de celas, mas sem celas. Afinal, confusões perigosas, mas provavelmente sintónicas com o que alguém até poderia pensar mesmo no século XXI. A instalação de parte do serviço de psiquiatria no Hospital Novo integrou a enfermaria de homens, o hospital de dia e a consulta externa. Com mais áreas disponíveis para o ensino, bem como a sua faceta de docente, Adriano Vaz Serra, cofundador da Faculdade de Psicologia de Coimbra,
onde lecionaria diferentes disciplinas como psicofisiologia, psicopatologia e terapia de comportamento, propiciaria estágios a psicólogos ávidos de ferramentas psicométricas à semelhança do que ocorreria com colegas psiquiatras ou alunos de outras escolas. Talvez também motivado por tais necessidades, inicia a partir de 1987 até 2000, num ciclo pioneiro em Portugal, muito louvado, a construção de diferentes escalas de avaliação. Inventário clínico de autoconceito, inventário de resolução de problemas, inventário de avaliação clínica da depressão, o conhecido IACLID, escala de avaliação de uma personalidade dependente, o 23 QVS, que é um questionário de vulnerabilidade ao stress. Tais instrumentos revelar-se-iam essenciais a múltiplos trabalhos de investigação, alguns de âmbito académico. Como corolário, e como já foi dito aqui anteriormente, e muito merecidamente, a Associação dos Psicólogos Portugueses atribuiria o prestigiado Prémio APOR de reconhecimento em 1995. Não pretendendo entrar em detalhes sobre a feitura das escalas, e sendo tarefa quase impossível hierarquizar as preferências de todas as suas criações psicométricas, não obstante, recordamos o entusiasmo da concretização do seu muito ansiado e acarinhado, posso dizer amado, Inventário de Avaliação Clínica da Depressão, o IACLID, e a sua publicação em monografia própria, acompanhada de suporte informático e logo depois de um programa de cotação automática. Havia uma certa euforia. É perfeitamente admissível, para o escopo do instrumento, a inspiração beckiana dos tempos de Inglaterra. Talvez uma outra preferência do autor fosse dirigida para o 23 QVS, a sua última escala. Mas aqui, confessamos, já estar a navegar em águas de uma maior subjetividade e manda a prudência que deveremos eximir-nos a tais ousadias. Dentro das obras de índole tratadística de Adriano Vaz Serra, a título individual destacam-se duas. O Stress na Vida de Todos os Dias, de 1999, com reedição em 2007, e Distúrbio de Stress Pós-Traumático, de 2003, sendo a primeira divulgada amplamente no âmbito das ciências da saúde, psicologia e enfermagem. Trata-se de volumes que marcaram o panorama editorial português nessa área do conhecimento. Todos constatamos que foram obras que lhe trouxeram grande satisfação e o sentimento de dever cumprido. Ou seja, o autor quis fazer um tributo à minúcia e à pesquisa exaustiva do estado da arte sobre a ansiedade e as suas manifestações neurovegetativas e cognitivas, ilustradas com vinhetas de claro entendimento para o leitor, satisfazendo a curiosidade natural de todos, incluindo a comunicação social que frequentemente lhe solicitava entrevistas. Portanto, o antigo sonho do livro sobre neurose na prática clínica revestiu-se então de uma outra terminologia mais consentânea com os novos modelos neurobiológicos e cognitivo-comportamentais. Naquela obra, O Stress na Vida Todos os Dias, autêntico tratado de 779 páginas, com cerca de 400 referências bibliográficas, clarifica-se o essencial do seu pensamento quanto a esta esfera da vida da relação. Isto é, depois de discorrer em pormenor, em 16 capítulos, tudo o que é nodal e gira à volta do stress, conceitos, filtros cognitivos, efeitos, modificações, neurobiologia, etc., parte para a sua dádiva de terapeuta preocupado e pensador em termos sociais nos últimos 5 capítulos. Indica caminhos e estratégias de como lidar com o stress. Fornece pistas, ensina a pessoa a ser autoafirmativa e a modificar as vulnerabilidades, estimula recursos e aptidões com exemplos, aborda técnicas de relaxamento e indução de imagens de paz. Isto é, o autor não ficou circunscrito ao estado da arte meramente descritivo e procurou ser transformador social e familiar através de propostas reflexivas de fácil assimilação. Um terapeuta sem vestes doutorais, com preocupações pelas pessoas de carne e osso. Num exercício especulativo, denota-se em Adriano Vaz Serra a compreensão da força das dinâmicas sistémicas, ou seja, onde podem ocorrer núcleos de conflitualidade familiar. Tal surge recorrentemente, por exemplo, quando aborda as dificuldades do pouco coping emocional, mas logo de seguida fornece a fórmula de como implementar a resolução de problemas. Portanto, se persiste o labirinto sentimental do eu-tu, não deixa de simultaneamente apontar a saída. De algum modo,
Mesmo que isto possa parecer herético, poderia configurar-se neste sistema de trocas do mundo das emoções uma aproximação a Eric Berne nos seus estratagemas da análise transacional, a arte das trocas de afetos em que o homem vive. Adriano Vaz Serra, ao trilhar o seu longo caminho de investigação de 40 anos, descentrou-se, cresceu, integrou-se no cotidiano da vida da relação dos humanos, porque adquiriu uma consciência social mais aguçada e mais intensa. E isso só o dignificou. Recorde-se que, a nível da psicometria, partira do autoconceito, isto é, muito próximo da imagem espelhada, lembrando a psicanálise, e chegara à vulnerabilidade ao stress, onde estão o eu, o tu, mas também o ele. O homem e a rua, mais mundo. É, portanto, curioso perceber a diferenciação ao longo dos anos do núcleo de interesse de Adriano Vaz Serra. Se numa primeira fase se constata um predomínio neurofisiológico e comportamental, por exemplo, num trabalho sobre as emoções em 1986, à qual se segue o período de esplendor do desenvolvimento das suas escalas psicométricas entre 1987 e 2000, numa outra fase há uma aproximação equilibrada à neurobiologia, como em 2004, no texto sobre as bases biológicas do pânico, e, por fim, numa fase mais madura, denotará interesse pelo bem-estar das pessoas e das famílias, isto é, a qualidade de vida. Esta evolução para os estudos da qualidade de vida, inclusive em doentes com HIV, bipolaridade e esquizofrenia, foi também a resposta a novos desafios lançados pela Organização Mundial de Saúde, da qual fora consultor para a área do stress. Tirando também partido de instrumentos psicométricos consagrados internacionalmente, importava agora perceber mais sobre a alegria e a satisfação das pessoas, e não só sobre a ausência de doença. Novamente, mais mundo. Ou seja, estamos perante uma postura que queremos superior de antropólogo humanista que, em prol da cidadania, mimetiza o rapaz da bússola em busca do norte, onde estará a felicidade. Que coração! Portanto, para além das suas 4 grandes áreas de eleição iniciais, depressão, ansiedade, stress e escalas psicométricas, ao mostrar uma inclinação pelo tema da qualidade de vida já neste século, a Fundação Carlos de Gulbenkian iria fazer jus a este novo foco de atenção pela publicação e co-coordenação de textos, precisamente no ano de jubilação de 2010. Ainda noutro prisma, não deixa de ser curioso que a vida de Adriano Vaz Serra se acompanha paralelamente das grandes descobertas dos psicofármacos da era moderna da psiquiatria. Saída dos tempos arcaicos da camisa de forças, dos brometos e do choque insulínico, a psiquiatria inicia nos anos 50 a sua caminhada pelas benzodiazepinas, neuroléticos, inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos, vindo depois o período áureo dos medicamentos de EPO para a esquizofrenia, até moléculas mais afinadas para os grandes quadros psiquiátricos e com menos efeitos adversos, toda esta evolução que pôde ser testemunhada já no século XXI. De veras, a obra de Adriano Vaz Serra é vasta, obviamente muito para além das edições em livro a traços postas, tendo, por exemplo, escrito dezenas de capítulos de manuais em colaboração e centenas de artigos em diferentes revistas nacionais e internacionais. Teve ainda participação editorial em revistas científicas e foi diversas vezes solicitado como prefaciador. Participou ainda como parceiro em consórcios de investigação, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, Alto Comissariado para a Saúde, Instituto de Psicologia Cognitiva, Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, entre outros. Alguns dos trabalhos corresponderam a estudos multicêntricos sobre a eficácia e segurança de psicofármacos. Foi membro de diversas academias científicas, por vezes como fundador. O seu apoio à Associação Portuguesa de Terapia do Comportamento, à Associação de Psiquiatria Biológica, à Sociedade Portuguesa de Suicidologia e à Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental são bons exemplos que ilustram companheirismo, dedicação e empenho. Orientador de tese de doutoramento de mestrado, eram-lhe reconhecidas facetas de um arguente minucioso, perfeccionista, transparente, mas de grande impacto. É de toda a justiça afirmar que havia em Adriano Vaz Serra um sentido de escola. E isso só era possível porque se tratava de um professor amado e não temido. Como diriam os etólogos, os biólogos do comportamento, a vinculação aos líderes faz-se ou pelo terror, os déspotas,
ou pelo amor, os queridos. Obviamente que era aqui que se incluía. O sentimento de cooperação era poderoso e suplantava sinais de competição, porque a todos eram fornecidas oportunidades para se destacarem nas suas áreas de gratificação clínica ou de investigação. Mesmo quando olhamos para os seus trabalhos, era comum a presença de coautores. Que sabedoria! Sublinhe-se que Adriano Vaz Serra era um homem sensível e impressionado por personagens valorosas que da lei da morte se vão libertando, pela sua filantropia e espírito superior. A admiração de sempre por Elísio de Moura levou a criar em 1987 o ciclo de conferências Elísio de Moura, como já foi aqui anteriormente mencionado, de modo a perpetuar esta figura notável de benemérito, fundador do primeiro serviço de psiquiatria da região centro, chamando a Coimbra reputadas personalidades nacionais e estrangeiras. O prestígio e a simpatia de Adriano Vaz Serra facilitavam os convites e as conferências tornaram-se numa mais-valia para o serviço e, simultaneamente, numa oportunidade de partilha e convívio. Ainda as boas memórias de Londres e o intenso sentimento de gratidão que era seu timbre fizeram-no convidar o eminente psiquiatra John Pollitt a vir a Coimbra para uma conferência no início da década de 80. Essa mesma gratidão pôde também constatar-se mais tarde, quando promoveu uma justa e peculiar sessão de homenagem à dezena de antigos chefes de enfermagem com quem privou um ainda contemporâneo dos professores Elísio de Moura e Correia de Oliveira. Das intervenções, percebeu-se, para além do clima afetuoso e do regozijo pelo reencontro, uma viagem pela história da psiquiatria do século XX, a partir de memórias curiosas e que nos faziam sorrir. Adriano Vaz Serra tinha um compromisso de lealdade para com a sociedade científica que o rodeava. Mostrava-se disponível quando o procuravam. Era uma personalidade muito respeitada. Comumente convidado a abrir congressos com a sua excelente destreza para as sínteses temáticas de rigor, quer os pares senadores, incluindo naturalmente os bons amigos de Lisboa, Porto e outras regiões do país, quer os jovens, nutriam por Adriano Vaz Serra uma genuína admiração. O seu trato tranquilo, educado, o gentleman da psiquiatria na feliz expressão de uma jornalista, e a sua capacidade para a busca de consensos, para lá da sua competência técnica ou científica, levaram-na a diversos cargos de relevo, exemplificados na presidência da Assembleia Geral da Secção do Centro da Ordem dos Médicos, direção do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos, presidência e da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, que muito justamente o homenageou em Vila Moura em 2014, ou ainda na presidência da Associação Europeia de Terapia do Comportamento. O prestígio granjeado, além fronteiras, suscitaria convites internacionais sobre temáticas das suas áreas de eleição, permitindo-nos salientar conferências em Lausanne, Salamanca, Toulouse, Budapeste, Praga e Hamburgo. Aqui além, poderia perpassar a ideia que Adriano Vaz Serra era um investigador conservador, que dificilmente saía da sua área de conforto. Nada mais errado. Apenas 3 exemplos por nós testemunhados. Uma pesquisa exaustiva sobre o delírio de ciúme em psiquiatria forense no arquivo do Conselho Médico-Legal, em Coimbra, uma conferência sobre a tipologia borderline da personalidade nas jornadas sobre comportamentos suicidários no Luso e um trabalho sobre a obra O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, a convite da Ordem dos Médicos no início do século em Lisboa. Também nesta linha de plasticidade e recuando no tempo, numa outra apreciação angular do seu trajeto de interesses, independentemente dos temas preferenciais já mencionados, há na década de 70 uma atração pela história da medicina, com textos sobre Egas Muniz e Elísio de Moura. Ulteriormente, ocorreriam incursões em áreas fora dos seus campos de eleição e que terá assumido como estimulantes a novas pesquisas e as novas reflexões. Vejamos alguns exemplos. Sexualidade, eutanásia, ética, relações familiares ao longo do ciclo de vida, envelhecimento ou até catástrofes. Aproximamos-nos do fim, permitam um brevíssimo afloramento intimista. Adriano Vaz Serra era um homem de família e prezava os laços de amizade,
Aliás, a este propósito, jamais poderíamos esquecer os estudos de coping e família da década de 90. Gostava de conduzir, jogar ténis e de ouvir áreas de ópera. Era um apreciador de pintura. Nadir Afonso, o flaviense, talvez um dos seus preferidos. António Macedo, o pintor portuense, faria o seu excelente retrato com insígnias doutorais para juntar na biblioteca do serviço ao quadro de Elísio de Moura, da autoria de Artur Boal. Adriano Vaz Serra não era uma pessoa distante, ainda que alguns tal pudessem imaginar. Uma certa timidez de homem contido e recatado poderia franquear-se com a autenticidade do contacto ou às vezes tão só com um mero sorriso. O sentimento da compaixão, se houvesse dúvidas, era bem observado, por exemplo, quando lidava com o Sr. Ventura Rufino, o nosso despachado lavador de carros e homem de recados, ou a Dona Candinha Loureiro, a sempre menina de tranças e laçarotes coloridos, montados pelas senhoras enfermeiras, cuidadosas e carinhosas. Estes pacientes, de facto, estavam há longa data internados no nosso serviço e eram muito acarinhados por todos nós. Como já referimos, Adriano Vaz Serra era estimado por muitos colegas, quer académicos, quer hospitalares. O mesmo se dirá dos senhores enfermeiros e outros membros do serviço, desde secretários a auxiliares, desde assistentes sociais a psicólogos ou terapeutas ocupacionais. Esse sentimento de estima ia muitas vezes para além do campo estritamente profissional. Alguns pertenciam mesmo ao núcleo de proximidade. Os amigos. São muitos. Não precisamos de os nomear, eles sabem muito bem a quem nos referimos. Infelizmente, alguns já partiram e deixaram saudades. Sobre as relações interpares, não nos recordamos de episódios de ira ou comportamentos desabridos. Era um diretor muito solidário com o serviço. A quando da crise de Timor, do vestir de branco e do acender simbólico de velas, interrompendo as consultas, bem nos lembramos, ele esteve connosco. Às unidades eram cometidas e autorizadas iniciativas diversas sob o lema Liberdade e Responsabilidade. Música, filmes, exposições de bordados e pinturas, outras atividades culturais. Convivia regularmente com os seus colaboradores. Lembramos-nos dos muitos congressos do serviço e até dos ralis Paper nos anos 80 e 90, onde participou com entusiasmo. Mostrando mais uma vez a sua generosidade e o seu bom coração, em 2010, no ano da sua jubilação, aceitaria incorporar o Conselho Consultivo da Associação Recriar Caminhos, uma instituição de apoio ao desenvolvimento vocacional, formação e inclusão de pessoas com esquizofrenia. Excelências, prezados familiares e amigos do professor Dr. Adriano Vaz Serra, excelentíssimos convidados, prezados colegas, senhores enfermeiros e demais profissionais de saúde, minhas senhoras e meus senhores. Honrados por vos dirigir estas palavras sobre Adriano Vaz Serra, neste dia de 18 de setembro de 2020, temos a plena convicção de que muitos dos presentes e outros que não puderam comparecer nos acompanham nestes retalhos da vida do cidadão, do psiquiatra, do docente, do pensador. Perante os ventos que ora atravessam a psiquiatria, ouçamos as palavras sábias e sempre atuais de Adriano Vaz Serra e passo a citar. Em psiquiatria, a clínica tem e terá perenemente uma importância decisiva. Só se conseguirá compreender a vivência humana interrogando-a, examinando-a, seguindo-a, discutindo-a. Fim de citação. Nosso querido mestre, nosso querido professor Adriano Vaz Serra, felizmente que muitos dos seus discípulos saberão respeitar o seu legado e a sua memória. Bem-haja por tudo, caríssimo amigo. Muito grato a todos, tenho dito.
obrigado.